Olá, eu queria saudar você que é inscrito no nosso canal e já agradecer, porque nós estamos entrando hoje na 10ª entrevista da série História Viva da Igreja Batista Alvorada e você tem nos acompanhado, nos prestigiado, e é uma alegria muito grande não só fazer esse trabalho, como proporcionar para todos vocês essas informações preciosas sobre a nossa história. Hoje nós teremos como convidada a Marta Fonteles. Eu queria já iniciar agradecendo a Marta pela disponibilidade, pela participação nessa entrevista. Obrigada, Ruth. Prazer é meu, privilégio, na verdade, né? Participar desse momento histórico da minha igreja, né? A minha igreja, Igreja Batista Alvorada. É um prazer também para a gente. Marta, nós vamos iniciar a nossa entrevista lhe fazendo uma pergunta mais pessoal, né? Você chegou ao Ceará recém-formada pelo Seminário de Educadoras Cristãs, o SEC, né? Conte um pouquinho para a gente como foi essa história de você deixar o seu estado natal, né? Você é de pernambucana, não é isso? Deixou Pernambuco, chegou aqui ao Ceará recém-formado e foi trabalhar conosco na Igreja Batista Alvorada. Conte um pouquinho disso aí para a gente. Então, como você falou, eu sou pernambucana, né? E eu fiz o Seminário de Educação Cristã em Recife no período de 85 a 89. Fiquei o quê? 5 anos lá. E lá eu conheci a Inês. A Inês, ela é membro da Igreja Alvorada, né? Ela agora está morando nos Estados Unidos. E ela sempre dizia, Martinha, a gente um dia vai trabalhar juntas. E assim, né, era conversa de seminarista. E um dia ela começou a falar mais a sério sobre isso e ela fez o curso, ela terminou um ano antes do que eu, ela fez educação religiosa e ela falou, olha, eu vou me formar, eu vou embora, você vai ficar mais um ano, porque eu precisei ficar mais um ano por causa das disciplinas de música, né, que eu fazia no Seminário do Norte, junto com o curso de Educação Cristã. E ela falou: eu vou, e no próximo ano, quando você terminar, você se formar, eu ligo para ti e você vai trabalhar comigo na Igreja Alvorada. Eu vou ficar com uma educação, com educadora religiosa, e você vai ficar com o Ministério de Música. Eu disse, tá bom, vamos orar, né? Passamos o ano todo orando e no final do ano ela ligou, confirmou comigo, ela disse que já tinha falado com a igreja, tinha falado com o pastor Gerodo e que se eu quisesse, se eu sentisse que era da vontade de Deus, que eu viesse, se não para ficar, mas viesse pelo menos para passar um mês, né? Ter uma experiência, conhecer a igreja, conhecer o trabalho. E se eu sentisse que era da vontade de Deus, eu ia ficar. Se não, a gente encerrava ali o nosso acordo, né? Mas aí eu vim e assim, fiquei realmente um mês e estou até hoje. Né? Então, eu estou aqui desde 1990, eu acho que foi 3 de janeiro de 1990 que eu cheguei aqui na rodoviária de Fortaleza e fui muito bem recebida pelo pastor Geroldo, Dona Vela, Raquel, na época, uma criança, a família maravilhosa. Então, a partir daí, a Alvorada passou a ser a minha igreja, né? Na verdade, é a minha segunda igreja. A minha primeira foi a Igreja Batista Filadélfia, que fica lá em Pernambuco, e a Alvorada ficou sendo a minha igreja e os membros da Alvorada a minha família, porque eu não tinha ninguém aqui. Posteriormente é que veio, né? Vieram meus pais, meus irmãos que estão hoje até aqui, inclusive meu irmão Jessé, que é pastor de uma das igrejas que foi organizada também pela Igreja Batista Alvorada. Então, assim, a Igreja Batista Alvorada foi que abriu todas as portas para mim e para minha família. E estamos aqui até hoje, graças a Deus. Que história bonita essa sua, né, com a Inês, esse acordo, né, essa aliança de vocês aí, muito interessante. Bom, Marta, você falou que terminou seu curso em 89 e nós sabemos que você chegou aqui em janeiro de 90 no Ceará, né, e veio trabalhar na igreja. Logo depois, em março desse mesmo ano, março de 90, foi criado o Seminário Teológico Batista. Você podia falar um pouquinho para a gente como foi concebida essa ideia?
Porque você trabalhou, você também começou a trabalhar como secretária acadêmica, né? Posteriormente você foi professora de música no seminário. Então você pode contar um pouquinho dessa história. Como é que essa ideia de seminário surgiu? Então, Deus, a gente sabe que Deus é que controla tudo, né? E Deus me deu o privilégio. Olha como a Igreja Alvorada abriu portas para tantas outras coisas na minha vida. O pastor Raimundo Frota de Sá Nogueira, mais conhecido como Pastor Nogueira, ele sentindo a necessidade, né, de no Ceará ter um seminário batista, né, com doutrinas relacionadas à denominação batista, porque até então não tinha. Então ele vendo essa necessidade, ele idealizou, né, esse projeto do Seminário Teológico Batista do Ceará, e ele começou a correr atrás de patrocinadores, né, de professores que pudessem atuar. E aí ele viu, né, ele lembrou da Igreja Alvorada, e a Igreja Alvorada é uma igreja assim central, né, até hoje. E o pastor Geroldo, com a sua generosidade, o pastor Geroldo abriu, né, as portas da Igreja Alvorada, o espaço físico da Igreja Alvorada, para que o seminário funcionasse lá por um bom tempo, e realmente passou muito tempo lá. Então, o pastor Geraldo, ele concebeu essa ideia, idealizou, concebeu, e ele foi fundador do seminário. E lá estava eu, como ministra de música, com a igreja pequena, que não tinha ainda tanta coisa na área de música para que eu atuasse, né? Então, eu tinha um certo tempo livre e ele conversou comigo se eu não poderia ficar à noite, que o seminário funcionava à noite, não poderia estar ao lado dele secretariando, né? Na verdade, eu disse que eu nunca tinha sido secretária, né? Nem me preparei assim, não tinha um curso para isso. Mas aí o pastor Nogueira, quem conheceu o pastor Nogueira sabe como ele era assim uma pessoa excelente, né? E ele me orientava, era o meu parceiro também, então tudo que eu não sabia, eu nem precisava perguntar, ele já me ajudava. Então foram assim anos de convivência com o pastor muito bom, muito bom. Aprendi demais com o pastor e até hoje guardo no coração a amizade, né? A oportunidade que Deus me deu de conhecer aquele homem tão maravilhoso. Ah, que história interessante. Marta, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente mais sobre detalhes sobre esse trabalho que você realizou. Como secretária, né, acadêmica do seminário, você poderia dizer para a gente mais ou menos quantas turmas, nesse período, é claro, né, porque o seminário ficou lá na igreja até o ano 2000 e depois o seminário foi para uma sede própria. Mas até o ano 2000, que ele funcionou na Igreja Batista Alvorada, quantas turmas, mais ou menos quantos alunos passaram nesse período pelo seminário? Então, eu não sei te precisar exatamente quantos alunos, mas assim, provavelmente umas 5 turmas, né? Porque a primeira turma foi formada se foi 90 ou 94, né? O curso durava 4 anos. Então, a primeira turma, se não me engano, foram 7 alunos, inclusive uma aluna, né, está na nossa igreja, que é a nossa irmã Elismar, e também tem o pastor Paris, que também está ajudando numa das congregações, foram alunos do seminário. E, como você falou, o seminário ficou lá até 2000, não é isso? Foram 10 2000. anos. Só que eu não fiquei lá os 10 anos, né? Depois eu passei um período, que eu também, eu acho que foram uns 5 anos, depois eu passei para outra pessoa, né? Porque aí já o trabalho da igreja já tomava mais tempo, eu já precisava estar nos cultos de oração, então enquanto eu estava no seminário, eu não poderia fazer esse trabalho. Então eu deixei, né, a secretaria, na época também o reitor já não era mais o pastor, a Nogueira ficou sendo um missionário inglês, que nós tínhamos também um homem de Deus, o pastor John Clark, eu ainda cheguei a trabalhar com ele, né? Ele foi deão do seminário, na época que o pastor Nogueira era reitor. Aí depois ele passou a ser reitor e o deão passou a ser o pastor Jairo. Então, nesse período, nessa troca, eu ainda fiquei com ele algum tempo, mas depois outra pessoa assumiu a secretaria da igreja. E como eu te falei, o que eu fazia na secretaria, eu fui aprendendo, porque o pastor Nogueira sempre me deixava muita vontade. Então, ele dizia assim, Martinha, ó,
nós estamos aqui aprendendo juntos. Eu também nunca fui reitor do seminário, você nunca foi secretário, eu também nunca fui reitor. Então, a gente vai aqui se ajustando e a gente vai fazendo, né, de acordo com a necessidade, eu vou te ajudando e a gente vai levando essa obra, e a obra é de Deus, né? Estava colocado diante de Deus. O fundador, além, eu falei que o pastor é o fundador, mas a gente sabe que tudo começa no coração de Deus. Então, ele foi direcionando o pastor e juntos nós conseguimos levar. Depois eu trabalhei também com o pastor John Clark, que foi quem assumiu logo após, e está aí o seminário até hoje, para até o ano que ele saiu, como você falou, agora está na sua sede própria. E quanto às turmas, eu creio que foi umas 4 ou 5, né? Até 2000, ano 2000. Uhum. Agora eu quero fazer com você uma pegadinha, já que você foi secretária, Ai, ai, diz ai. aí rapidinho para a gente, assim, uns 2 ou 3 nomes de professores. É claro que 2 ou 3 nomes de alunos. É claro que a gente eu não vou exigir que você cite o nome de todo mundo, porque pode ter uma falha e você cometeu uma injustiça. Mas é só para a gente lembrar que muitas pessoas que hoje estão atuando no Campo Batista fazem parte dessa história viva, né, da nossa igreja. Foram formadas no tempo que o seminário estava lá. Você topa o desafio? Eu poderia falar rapidinho uns 2 ou 3 nomes de cada, de aluno e professor? Sim, apesar de não ter a memória tão boa, mas assim, eu convivi com eles, né? Então tem uns Uhum. que são bênçãos hoje, aliás, todos são, mas assim, o que a gente lembra de imediato. Professor, vou falar primeiro professor, né? Professor já, eu lembro do pastor Marcos, da primeira igreja, abençoado, né? Não tem que falar pastor Marcos, um homem de Deus. O professor Mário Santos, que também é da primeira igreja. Nós tivemos também como professor vários pastores, o pastor Deusimar, pastor Roraima, e no caso do pastor Roraima tem uma peculiaridade, ele foi aluno, né, e ao mesmo tempo ele foi professor. Então ele foi professor de uma cadeira lá, que eu não sei precisar bem o nome, mas ele também foi aluno e se formou pelo nosso seminário, né, o pastor Roraima, que é o atual presidente da CIBUC, não é isso? A esposa dele, a É o Emílima, secretário também executivo atual. Foi secretária presidente, executiva. agora é Então, ele foi secretário executivo. aluno, então, ele foi aluno do nosso seminário, olha que legal, e foi professor também, né? E a esposa dele também foi professora, Rosil Penaforte, o próprio pastor John Clark, né, foi professor, o pastor Nogueira também, porque assim, quando a gente começou, não tinha esse negócio, eu sou professor, não, ele era professor e também era reitor, então ele fazia o que estava ali para fazer. Então, o pastor Jairo, que também foi professor e foi deão, o pastor Galba, então eu acho que já falei até muitos professores, né? Muita Alguns eu não estou gente. lembrando agora, mas pois é, muita gente. Agora aluno, É, né? Você perguntou alunos também, uhum. não é isso? Então, alunos tem. Também. Vamos falar dos nossos próximos. Nós temos a Irismar, que até hoje é membro da nossa Aham. igreja, secretária da nossa igreja. Temos na nossa igreja, com uma das nossas congregações, o pastor Parisi, que também foi aluno, né, da nossa igreja, ou do nosso seminário. E aí temos o pastor Abraão Secundino, que fez parte da primeira turma. Da primeira turma também, além da Erismar, tivemos outra mulher, que foi a pastora, que hoje é a pastora Betinha, a Elizabeth Teófilo. Uhum. Tivemos outra mulher também, que foi a Joana. Tivemos, que hoje são pastores, o pastor Gilmário, o irmão Silveira, o pastor Iratã e o pastor Paris, que eu já falei. Então, vários hoje se tornaram pastor. O pastor Nonato, eram 2 irmãos, né? O Nonato e a Elizabeth, a Betinha. Então, foram pastores que se formaram no nosso seminário e que hoje estão atuando, graças a Deus, foram abençoados com o ensino, né? Com a existência do seminário cearense, Batista Cearense. Olha, e você falando que não tem boa memória, e disse uma série de nomes aí de gente muito querida no Campo Batista, gente bastante conhecida. E eu fico feliz com essa sua entrevista, porque nós já sabíamos, né, que a Igreja Alvorada ela tinha tido um papel muito importante aqui no Campo Batista Cearense. Na entrevista, a última entrevista que nós tivemos com o pastor Gerald, ele falou sobre as diversas congregações que foram abertas, que hoje são igrejas, né?
A Igreja Batista da Fé, que sim. você comentou aí, que está hoje com o pastor Paris, Eusébio, e tantas outras igrejas A aí igreja que, é isso. Isso, Ruth, né? tem também a Igreja Batista Alvorecer, que também Tem foi, Alvorecer, que como é seu que chama, irmão organizada, pastoreia. que o meu irmão é pastor, exato, Uhum. exato. Né? A gente tem Eusébio. Então, o pastor Geraldo citou uma série de igrejas, a igreja também do Planalto, né, que o pastor Abraão pastoreia. Então, é uma série de congregações Sim, que foram criadas, saíram da alvorada, e hoje são sim, igrejas, estão aí consolidadas, firmes. E agora mais esse aspecto importante da nossa história, né? Nós temos também pessoas que sim. estudaram conosco durante esse tempo. Não que o seminário fosse nosso, né? Mas o fato de nós termos abrigado o seminário durante um tempo nos dá, de certa forma, um crédito, né, nisso aí. Então, a Sim, Igreja Alvorada, ela sempre foi uma igreja muito hospitaleira, recebeu bem, então era um momento que o seminário precisava de um local com as condições que nós tínhamos para oferecer, e foi ali que foi o local ideal naquele momento, naquela época, naquele tempo, para que o seminário funcionasse lá, e nós recebemos e contamos aí com a contribuição sua e de outras pessoas e formamos, como você falou aí, uma série de pessoas também, como eu falei, queridas, pessoas que realmente hoje são é, importantíssimas no campo batista cearense. E é claro que a gente não podia citar todo mundo aqui, né? Mas muitos foram lembrados, e os que verdade. não foram lembrados aqui não se sintam, né, tristes, mas vocês É estão no verdade. coração de todos nós, mas foi só uma ideia aqui para se ter a dimensão que esse trabalho teve. Mas, Marta, eu E queria que. também, Ruth, Acho deixa que eu só por. acrescentar uma coisa. Deixa eu só acrescentar uma coisa. A Igreja Sim, Alvorada tranquilo. tem uma localização muito privilegiada, né? Então, Uhum, na época do seminário, se eu não me engano, foi exatamente a época que começou a funcionar os terminais de ônibus. Então, tinham alunos que vinham de outras regiões, né? Mas que naquela avenida, Avenida Padre Antônio Tomás, né, que é a avenida da igreja, ali vinha ônibus, e até hoje passa ônibus que vem dos terminais, né, vários terminais que dá acesso, então tinha um acesso muito privilegiado à nossa igreja. E a generosidade, como eu uhum. falei, do pastor Geroldo. Então, tudo que era pedido para o pastor Geroldo, que era para o bem, né, para o crescimento da convenção Batista Cearense, o pastor Geroldo, até porque ele foi executivo, então ele sempre estava à disposição, e a Igreja Alvorada sempre teve esse papel, né, essa importância na convenção, deixar que o seminário, de receber o seminário e outras coisas que aconteciam na igreja por conta da generosidade do nosso pastor, pastor Geroso, né? Realmente, eu não canso de dizer, né? Ele é bênção, realmente foi e continua sendo bênção e inspiração para as nossas vidas, né? Para a nossa igreja. Mas eu acho que por tudo que a gente falou aqui, Marta, a pergunta que eu vou te fazer já foi, de certa forma, já contemplada. Mas mesmo assim, eu queria perguntar: qual foi a importância que teve o seminário nesse período aqui para o Ceará? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Bom, vai ser uma pergunta, uma resposta bem pessoal. Assim, como eu te falei, como na época não tinha um seminário, né, batista, e o pastor viu essa necessidade, então eu creio que a importância foi assim tremenda, fundamental, porque as pessoas que queriam se preparar, ou elas iriam para um seminário que não era batista, que não era ligado à denominação batista, ou elas teriam que ir para outro estado, que ficava bem mais inviável, porque a maioria dos alunos, eles trabalhavam. Então, eles tinham família, não tinha como deixar o estado para ir para Pernambuco, para ir para, né, estudar no Seminário do Norte, ou ir aqui para Mossoró, se não me engano, aqui no Rio Grande do Norte tinha outro. Então, está aqui no seu próprio estado, à noite, né, que é um horário mais acessível, né? Se bem que muitos deles chegavam cansados, mas o clima ali no seminário era tão bom que alguns diziam que chegavam lá cansados e ficavam, né, maravilhados, não dormiam nas aulas. Então, foi muito importante para a formação
do Batista Cearense, né, das igrejas de hoje, congregações que se tornaram igreja. Então, líderes saíram do seminário, líderes foram formados dentro da denominação batista, dentro de um seminário exclusivamente batista. Então, eu acho que a importância foi assim tremenda, e até hoje nós colhemos frutos, né, desses alunos, desse período que o seminário funcionou na Igreja Batista Alvorada. Sem dúvida, sem dúvida. Você falou durante a entrevista do pastor Raimundo Frota de Sá Nogueira, né? Nós tivemos a notícia que o pastor Nogueira faleceu há cerca de 2 semanas atrás, né? Mas você teve o privilégio de conviver, de trabalhar com ele. Você poderia falar um pouquinho sobre ele, só para que os nossos inscritos conheçam um pouquinho mais sobre ele, se puder também pelo missionário John Clark, para que a gente saiba um pouquinho quem foram essas pessoas que nos ajudaram a construir a nossa história. Sim, você falou privilégio, é a palavra assim, Deus me deu esse privilégio, eu sou muito, mas muito grata, eu chego até me emociono, né? Eu sou muito grata a Deus pela oportunidade de estar na Alvorada e através da Alvorada eu ter acesso a esses homens de Deus. Gente, o pastor Geraldo já falei, o pastor Nogueira, né? Quando eu fui convidada para trabalhar com ele, eu me senti assim, tipo, oi, eu, né? Porque eu me sentia assim, ele era um homem de Deus que a gente convivia com ele, a gente via, né, o Espírito Santo de Deus na vida dele, como ele era consagrado, como ele estava à disposição para fazer a obra de Deus. Então, assim, foi um momento de convivência muito bom. Ele me incentivava, ele, sabe, nunca reclamava comigo, apesar que eu cometia alguns gafes, como eu te falei, eu não tinha preparo para secretariar, muito menos no seminário. Então, ele estava ali me ajudando, me apoiando quando eu errava. Ele, não, Martinha, vamos de novo, olha, é assim, perfeccionista, sabe? Um cara que queria tudo assim, muito certo, aprendi muito com ele. E posteriormente, o pastor John Clark. O pastor John Clark, eu nem preciso falar, o inglês, né? Então, aquele missionário inglês, mas assim também de uma generosidade, assim, ele com a esposa dele, a irmã Norma, que trabalhou, né, no seminário também na parte da biblioteca. Ele era reitor e ela ficou na biblioteca, ela que organizou a biblioteca do seminário. Então eu tive a oportunidade de conviver com essas pessoas. Então assim, Alvorada foi a porta para mim para eu conhecer, para eu conviver com homens de Deus que hoje assim eu tenho o privilégio de dizer, eu trabalhei com o pastor Nogueira, né? Fiquei muito triste agora com a partida dele, mas a alegria de um dia, nessa esperança que nós temos de um dia nos encontrarmos, isso nos consola. Quanto ao pastor John Clark, eu não tive mais contato com ele, né? Quando ele viajou, voltou para a Inglaterra, eu não tive mais contato, mas até hoje eu louvo a Deus porque eu vivi com aquela pessoa, com aquele homem de Deus, né? Então, assim, o pastor Geroldo, o pastor Nogueira, o pastor John Clark, o pastor Jairo, que também foi deão, então foram homens de Deus e outros que passaram pelo seminário como professor, né? Ou estiveram lá para visitar, para apoiar um aluno. Então, eu, como secretária do seminário, eu me sentia assim no meio de pessoas que eu dizia, Senhor, o Senhor é muito bom, né? Eu não mereço tanto, mas Deus, com a sua bondade, me colocou no meio de homens de Deus, homens consagrados ao ministério, homens que tinham o coração na obra, homens que estavam com os ouvidos atentos à vontade de Deus, né? E isso eu estava ali, eu tive a oportunidade de conviver com essas pessoas e eu sou grata ao Senhor até hoje por isso. Eu dou muito graças a Deus por conviver com pessoas como o pastor Nogueira. Foi muito bom. Marta, você falou aí vários nomes de pastores, né, que foram professores, foram alunos, mas me informe uma coisa: a formação era só em teologia? Não, não. Assim, a princípio teve aula só de teologia, né? Mas depois, com a necessidade também de terem pessoas preparadas na aula de música, até com a procura, né? Algumas pessoas começaram a perguntar: ah, tem música também? Então o pastor disse: bom, a gente não vai abrir um curso de bacharel em música, né? Nós vamos criar um curso básico de música para que os alunos tenham o básico, a regência, né? Como formar um grupo de louvor, como preparar uma ordem de culto, né, dentro das perspectivas da denominação batista. Então,
foi criado esse curso, que era um curso, se eu não me engano, de 2 anos e meio, né? E não era um curso assim que tinha todos os dias, se eu não me engano, também eram 2 dias na semana. Então, nós tivemos um bom grupo de alunos e também eu tive o privilégio de lecionar, né? Eu trabalhei com a turma de regência congregacional, tivemos também aula de flauta e tivemos também a aula de culto e louvor, que era uma disciplina assim muito carente no campo dos batistas, porque a gente via muita necessidade de pessoas que diziam como organizar um culto, como fazer um culto, a liturgia. Então, o pastor inseriu essa disciplina. E eu tive o privilégio, né, de lecionar e também a gente formou um grupo, um coralzinho do seminário. A gente tinha participação nos cultos do seminário, foi uma experiência muito boa. Ah, que história interessante, Marta. É uma pena que a gente não pode conversar mais, porque eu sei que você tem muitos detalhes aí preciosos sobre a história da nossa igreja. A cada entrevistado que vem e falar com a gente aqui nesse projeto, eu fico assim mais maravilhada e vejo como é importante a gente conhecer a história para a gente saber do que a gente ter consciência do que já foi, do que a gente é e do que a gente pode fazer, né? A gente pode fazer muito mais, porque a gente tem todo um exemplo, todo um lastro que foi dado por essas pessoas que construíram a nossa história, incluindo você nela, né? Mas a gente tem que encerrar a Amém. entrevista. E eu queria que você encerrasse dando uma palavra para os nossos inscritos no canal, já que o motivo desse projeto aqui são os 39 anos que nós completamos recentemente. Então, deixo aberto aí para você passar a sua mensagem. Ok, antes de falar essa última fala, eu gostaria só de dizer que eu também estou vindo, né? Teve um período que eu precisei me afastar da igreja e eu fui para outra igreja que também foi organizada pela Igreja Alvorada, a Igreja Batista Chema, onde o pastor Denilson Sanches, né, passou um tempo conosco e depois ele foi para a igreja e foi uma igreja uma das igrejas, né, que foi organizada pela Igreja Alvorada. E a minha palavra que eu tenho para a igreja nesse momento dos 39 anos são duas palavras que estão na Bíblia, a palavra de Deus, né, que é o nosso livro de regra de fé. E a palavra está lá em 1 Samuel, quando ele diz aquele Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, até aqui, 39 anos, Deus tem ajudado, Deus tem sustentado a Igreja Batista Alvorada, e eu louvo a Deus pela existência dessa igreja na minha vida. Quem seria de mim? O que seria de mim aqui no Ceará se não fosse a Igreja Alvorada, através da Inês que me trouxe para cá? E outro versículo também que eu gostaria de dizer para os irmãos da Igreja Alvorada que estão assistindo esse canal, está lá no livro de 1 Coríntios, lá no final do capítulo 15, né? Que diz para a gente continuar sempre abundantes, firmes na obra do Senhor. Porque o nosso trabalho, quando é feito de acordo com a vontade de Deus, na submissão, debaixo da graça e da vontade de Deus, o nosso trabalho não é vão. Então, o trabalho da Igreja Alvorada nunca foi vão, nunca será. Por quê? Porque nós estamos debaixo da graça e da vontade e da direção do nosso Deus. Então, que nós possamos continuar firmes, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque Ele nos ajudou até aqui e irá continuar conosco. Amém? Amém, amém. O Senhor não nos desampara, né? Ele também nos capacita e é com essa força, com essa certeza, com essa fé que nós seguimos adiante, né? Essa é uma mensagem que fica para os que estão chegando agora, de que ainda temos muito o que fazer, né? Já fizemos muito e precisamos fazer ainda mais. Que Deus nos abençoe, nos guarde. Agradeço mais uma vez, Marta, pela sua disponibilidade, tá certo? Que nós tenhamos a oportunidade de ouvir mais e mais trechos da nossa história, tá bom? Amém, E a você obrigada. que... Eu gostaria de agradecer também. à vontade. Então, Então, eu gostaria você de que agradecer a você por ter me convidado e agradecer a Igreja Alvorada, né? Afinal de contas, foi lá que eu conheci o meu esposo, eu tive a minha filha, então tudo isso eu devo também à Igreja Alvorada. Deus usou
a Igreja Alvorada para que tudo isso acontecesse na minha vida. Eu dou glória a Deus por isso. Olha aí, outro detalhe importante. Muito obrigada, Marta, a alegria é nossa. E eu queria dizer aos nossos inscritos no canal que assistam a entrevista toda, completa, assista as outras 9 entrevistas, passa aí a dica para os amigos, dá um like e até a próxima. Tchau.